أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم
لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. Acabei de recitar os versículos 250 a 254. São 5 versículos do capítulo 2, Al-Baqarah. Vou apresentar agora a tradução desses versículos. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Nos versículos anteriores, nós lemos nas aulas anteriores que Deus Todo-Poderoso está mencionando vários incidentes dos israelitas. Agora, tinha mencionado um incidente que aconteceu entre os israelitas, em que um grupo dos israelitas pediu ao profeta deles para nomear um rei, para que eles poderiam lutar contra os inimigos, contra os descrentes, sob a liderança desse rei. E quando o profeta perguntou para eles será que é possível que quando é eleito, nomeado um rei entre vocês, vocês deixam, quando é eleito um profeta, um rei entre vocês vão deixar
de seguir eles. Mas quando isso foi dito para eles, eles disseram que não, nós vamos seguir de qualquer forma, não tem como a gente não seguir. Nós vamos lutar contra os inimigos, porque fomos injustiçados. Fizeram várias injustiças, crueldade sobre nós. Não tem como a gente não lutar. E quando foi nomeado uma pessoa normal entre o povo, que não tinha, nos olhos das pessoas, ele não tinha nenhuma especificação, não tinha nenhuma importância, mas Deus Todo-Poderoso sabia que ele tem muitos poderes e nomeou essa pessoa como rei. A maioria das pessoas fizeram alegações dizendo que como ele pode ser rei entre nós, enquanto entre nós existem pessoas muito mais ricos que ele e muito mais poderosos com a força do que ele. Mas Deus Todo-Poderoso disse que não, a escolha de Deus sempre é perfeita. E Deus sabe aquilo que vocês não sabem. E agora, e também depois foi dito que vocês devem lutar contra os inimigos, e as pessoas que vão lutar, eles vão ter ajuda de Deus Todo-Poderoso. E aqui Deus disse agora, e quando Talut se pôs a caminho, Talut era a pessoa, era rei que foi nomeado por profeta de Deus. Quando Talut se pôs a caminho com as forças, ele disse, por certo, Allah vos experimentará com um rio. Vos experimentará, quer dizer, vos provará, vai fazer a prova com um rio. De modo que quem dele beber não é dos meus. E aquele que o provar certamente não é dos meus, excepto aquele que tomar uma mão cheia de água. Só beber um pouquinho. Mas eles beberam do rio, excepto uns poucos dentre eles. E quando o atravessaram, ele e aqueles que juntamente com ele criam, disseram, nós não temos hoje poder contra Talut e as forças. Mas aquele que sabia, por certo, que eles um dia encontrariam Allah, disseram, quanto pequeno bando triunfou sobre um grande bando por ordem de Allah, e Allah está com os constantes, os que são pacientes. Esse versículo precisa ser bem entendido, porque ao longo do tempo, história, houveram vários sábios, vários estudiosos que interpretaram formas diferentes. Antes de tudo, nós vemos aqui que quando Talut se pôs com os inimigos, quando ele saiu com o seu exército para lutar com os inimigos, ele logo disse para as pessoas, para os seguidores, ele disse que vocês vão ser provados com a água. Aqui a palavra foi usada nahr. Nahr quer dizer rio. Palavra literal, o significado literal dessa palavra é rio. Mas para entender melhor, precisamos de olhar para o dicionário, o que mais significado tem dessa palavra. Então, além de ser significado do rio, essa palavra nahr, um dos significados também quer dizer riqueza. Quer dizer que a pessoa é independente, tem riqueza suficiente. Então aqui Deus diz que quando vocês vão encontrar com os inimigos, primeiro vamos levar esse significado, depois vamos levar o significado literal também. Podem ser levados dos dois significados.
levando essa palavra rio no significado de riqueza, Deus diz que quando vocês vão encontrar com os inimigos, vocês vão ser provados com a riqueza. E aquele que provar, aquele que pegar a essa riqueza, a pessoa do qual o foco principal será obter a riqueza e, ao juntar a riqueza, Deus diz que essas pessoas, aquele que o provar, certamente não é dos meus. Essas pessoas que vão atrás da riqueza, atrás das coisas mundanas, não são entre nós, excepto aquele que tomar uma mão cheia de água com a sua mão, quer dizer, uma pequena quantidade, uma coisa que é suficiente, uma coisa que dá para sustentar, dá para que não basta além das suas necessidades, que é suficiente para as suas necessidades. Se alguém pegar só aquilo, então esses são perdoados. Para eles não tem nenhum tipo de pecado, ou não tem nenhum tipo de injustiça. Mas sim, as pessoas que vão beber o rio de barriga cheia, que vão pegar essa riqueza com a ganância, sim, essas pessoas vão ficar atrás. E Deus diz que eles beberam do rio. Quer dizer, eles mesmo tendo informado, avisado que vão ser provados com esse rio, essa riqueza, eles pegaram isso. Foram atrás disso. Excepto uns poucos dentre eles. Excepto só alguns. E quando eles atravessaram, eles e aqueles juntamente com eles que criam em Deus disseram que nós não temos hoje poder contra a Jalut e as suas forças. Disseram que hoje nós não temos a força para lutar contra os inimigos. Porque eles já eram distraídos do objetivo principal para o qual eles tinham saído de casa. Já tinham esquecido. Mas os poucos já ainda lembravam a promessa, o objetivo por qual eles tinham saído de casa, que era lutar contra os inimigos. E aqueles que sabiam, por certo, que eles um dia encontrariam com Allah, disseram: quanto pequeno quanto pequeno grupo triunfou sobre um grande grupo, por ordem de Allah. Que quando nós quando nós estamos saindo por causa de Deus, então a quantidade não importa. O que importa é a intenção, é a sinceridade. Por isso Deus Todo-Poderoso tem dito que quando a pessoa é crente e tem a fé e confiança completa em Deus Todo-Poderoso, então uma pessoa crente é suficiente para descrentes. E aqui também foi informado a mesma informação, que as pessoas que acreditavam no Deus Todo-Poderoso disseram que quanto pequenos grupos triunfaram, tiveram sucesso, ganharam nas batalhas sobre um grande grupo, sobre os grandes grupos, por ordem de Allah, com a ajuda de Allah, que é mais importante. E Allah está com os constantes, que Allah é entre os que são pacientes. Esse mesmo versículo também pode ser levado de forma literal, quando Deus diz que tem significado do rio, que Deus Todo-Poderoso, quando eles iriam atravessar de um rio, foram informados através de rei, que vocês não devem beber desse rio, exceto um pouco. Se alguém tem muito sede, se alguém precisa, deve beber. Mas na verdade devem evitar, porque é uma grande prova de vocês. E na verdade também tinha uma estratégia de guerra. Porque era óbvio, quando antes de começarem a fazer a guerra, lutar com os inimigos, se eles bebessem muita água, então ele iria ficar com a preguiça, com a fadiga.
e não teriam força para lutar contra o inimigo. Obviamente as guerras eram lutadas com o corpo físico. Precisava muita força. Precisava que a pessoa ficasse muito ativo com energia. E por isso Deus disse que vocês, se for necessário, podem beber um pouquinho da água, mas não bebem com barrigas cheias. E o que aconteceu é que a maioria deles beberam muita água e falharam nessa prova. E Deus queria mostrar, por outro lado, que por um lado, se vocês não cumpriram a prova de Deus, mas por outro lado também, não é com a sua força que vocês iriam ganhar com os inimigos, ou triunfar sobre os inimigos, mas sim com a ajuda de Allah, mesmo que fosse um grupo pequeno, vocês iriam ter sucesso e a vitória. E exatamente foi isso que aconteceu. É dito, na Bíblia também foi mencionado esse incidente, e é dito que eram por volta de 300 soldados que não beberam muita água e lutaram contra os inimigos. E eles eram testemunho de misericórdia de Deus, que só através dessas 300 pessoas Deus deu a vitória, triunfou sobre um grande grupo que era em milhares. E no final Deus disse que Allah está com os constantes. Deus Todo-Poderoso está sempre com as pessoas que são constantes, que peguem sempre no lado de Deus e que não deixem a esperança ou a confiança em Deus Todo-Poderoso. No próximo versículo, Deus disse: quando eles avançaram ao encontro de Talut e suas forças, na verdade é Jalut, eles disseram: ó nosso Senhor, fazei com que constância desça sobre nós e tornai os nossos passos firmes e ajudai-nos contra o povo descrente. Aqui foi falado uma oração que foi ensinado para tanto os muçulmanos quanto as pessoas que passaram antes, que quando esse grupo encontrou com as forças do inimigo, que era Jalut, eles disseram que: ó nosso Senhor, fazei com que constância desça sobre nós, que nós sejamos constantes, sejamos pacientes no seu caminho e tornai os nossos passos firmes. Faz os nossos passos firmes para que nós não voltamos para atrás dos nossos calcanhares, ficamos firmes e fortes contra os inimigos e ajudai-nos contra o povo descrente. Aqui Deus nos ensinou que mesmo que você está em pouca força ou mesmo que tem muita força, a vitória não depende, sucesso não é dependente dos seus números ou dos seus esforços, mas sim a força ou os soldados ou as pessoas são somente números. A verdadeira força é a ajuda de Deus, que sempre quando está num lado, não tem como perder esse grupo. Depois Deus diz: assim eles derrotaram por mandado de Allah, eles depois derrotaram os inimigos com mandado de Allah. E David matou Talut, e Allah deu-lhe soberania e sabedoria, e ensinou-lhe do que ele aprove. E se não tivesse sido por Allah dar aos homens a faculdade de repelir a alguns deles pelos outros, a terra teria-se enchido de desordem. Mas Allah é munificente para todos os povos.
Aqui, na primeira frase do versículo, Deus acabou um incidente dizendo que finalmente eles derrotaram, com a ajuda de Allah, os inimigos. Eles conseguiram ter a vitória. E depois Deus começou com outro incidente, dizendo que David matou Talut, que é a palavra árabe Jalut. E Allah deu soberania e sabedoria. Que Deus Todo-Poderoso tinha dado ao Daúd sabedoria e soberania. E com essa soberania, ele conseguiu matar o Jalut. No versículo anterior, Deus disse que ele tinha nomeado Talut como o rei por profeta para lutar contra os inimigos dos judeus, dos israelitas, que foi nomeado para lutar contra os inimigos com o povo israelita. E ele conseguiu dar derrota ao Jalut com a ajuda de Allah. E obviamente eles foram provados por Nahr, que é rio, e muitos beberam desse rio água e outros não beberam. Então esse pequeno grupo conseguiu dar derrota aos inimigos. Só que esse incidente é de um outro tempo, de um outro século, e depois logo Deus diz que David matou Jalut. Aqui está escrito Talut, mas é a palavra árabe Jalut, que David também matou Jalut. Então como é que é possível que uma pessoa que era morto século atrás, ou um tempo atrás, por um outro rei, como é que o David matou ele também? Aí houveram várias disputas, várias explicações, vários estudiosos fizeram várias explicações diferentes. Para alguns até tentaram puxar os dois incidentes, tentando juntar que era de um tempo. É por isso o David também fazia parte do grupo de Talut e tudo mais. Mas uma coisa que eu sempre tento explicar para você aqui no grupo, na aula, que é muito importante entender que Deus Todo-Poderoso muitas das vezes usa os nomes que são atributivos e não nomes pessoais. Por exemplo, muitas das vezes você vê que Deus usou que Ele é Rahman, Ele é Rahim, que é misericordioso, clemente, beneficente e tudo mais. Mas isso são as qualidades de Deus, atributos de Deus. Por exemplo, Deus diz que Muhammad, que paz de Deus tenha sobre ele, é Rahmatul lil Alamin, misericórdia para toda a humanidade. E muitos outros profetas também foram chamados por suas qualidades. E aqui também, esses nomes foram usados por causa das suas qualidades. Até muitos estudiosos e interpretadores disseram que o Talut, que foi nomeado por profeta para lutar com os inimigos, com a ajuda dos israelitas, disseram que Saul, que foi mencionado também na Bíblia, era um rei. A Bíblia fala que ele era um rei muito poderoso e que fazia muitas vitórias contra os inimigos. Mas nós temos que entender que mesmo que o rei Saul tem muita semelhança com Talut, mas por outro lado há muitas coisas que não batem certo, que o Talut fazia e Saul não conseguiu fazer. Por exemplo, Deus em primeiro lugar disse que Deus estava sempre no lado de Talut, que lutou contra os inimigos dos israelitas. Mas nós encontramos que na Bíblia, quando ela menciona de Saul, também menciona que o Saul teve muitas derrotas também. Ele foi decepcionado várias vezes.
Então não tem como ele pode ser Talut, porque Talut, segundo o Sagrado Alcorão, ele era ajudado por anjos, como nos versículos anteriores nós dissemos que eles tinham uma caixão, quer dizer, eles tinham corações cheios de esperança, cheios de tranquilidade. Eles eram ajudados por Deus Todo-Poderoso. O Espírito Santo estava fortalecendo as suas fés. E outra coisa muito importante que a Bíblia menciona é que o Saul, depois de ter várias derrotas, ser decepcionado por essas guerras, ele se suicidou. Que é uma coisa, ato de muita desesperança, desespero, que não é uma coisa que Deus gostou. Então também não cabe para referir sobre o Talut, porque segundo o Sagrado Alcorão, Talut era um rei que sempre teve a ajuda de Deus e teve muito sucesso. E a outra coisa também muito importante, que Saul também não foi provado por o rio. O Sagrado Alcorão, um dos principais incidentes sobre Talut que ele menciona é que ele foi provado por rio. O povo dele foi provado por rio. E muitas pessoas beberam a água. E poucos permaneceram firmes com o Talut, com o rei. Então, por esses motivos, não tem como nós dizermos que Saul, que a Bíblia menciona, era um rei, foi o Talut. E depois também, como eu mencionei, que esses nomes são atributivos e não nomes pessoais. Então, por outro lado, o Jalut, que tanto era inimigo de Talut, o rei, quanto o inimigo de David, que foi mencionado aqui. O Jalut não é o nome de uma pessoa, mas sim, Jalut é nome de um grupo dos inimigos dos israelitas. Então, quer dizer que pode ser que o David, também tenha combatido a guerra contra esse grupo dos inimigos, que foram chamados Jalut, e o rei, que foi 200 anos antes de David, ele também tenha combatido a guerra contra essas pessoas, esses inimigos. Mas antes de a gente falar sobre esse grupo, esses inimigos, é importante saber quem era Talut. Se Saul não era Talut, que a Bíblia também fala, então afinal quem era Talut? A Bíblia também, além de mencionar sobre os incidentes de Saul, também menciona sobre incidentes de um outro rei, que era Gedeon. E disse, e todos os incidentes que aconteceram com Gedeon são muito parecidos com os incidentes de Talut. E na verdade, uma coisa muito curiosa é que o nome Talut tem o mesmo significado do que Gedeon em árabe. Em árabe, a palavra Gedeon e a palavra Talut quer dizer aquele que é muito corajoso, aquele que corta os inimigos, que tem sempre sucesso. Isso estou falando os principais significados dessas palavras, que tem sempre sucesso contra os inimigos. É exatamente por isso Deus mencionou essa palavra Talut, para mostrar que a ajuda atrás desse rei era de Deus. É por isso ele sempre teve os sucessos. E para referir os incidentes de Gedeon, foi usada essa palavra Talut. E nós vemos que os incidentes que aconteceram com Gedeon são exatamente os mesmos. E a Bíblia também menciona incidente de que um dos reis foi provado com o rio.
que eles foram provados com o rio e que muitas pessoas beberam desse rio água e poucos permaneceram firmes com o rei do tempo, e eles juntos com o rei lutaram contra os inimigos. Então, quer dizer que era esse rei Jadon que lutou contra os Jalut. E agora, por outro lado, se um lado Talut foi usado como um nome característico, por outro lado a palavra Jalut também foi usado para mostrar a pessoa que espalha, ou o grupo que espalha, como eu falei, que é usado para o grupo que espalha a desordem na terra, que fazem crueldades, que fazem injustiça. Então, para referir os inimigos dos israelitas, Deus usou essa palavra Jalut. E Deus disse que depois de Moisés, o Talut, que era rei Jadon, ele lutou junto com os israelitas contra esses grupos de Jalut e deram derrota, mas não conseguiram eliminar completamente os inimigos. Foi início de umas batalhas. E quando é que pôs fim a essas batalhas? Foi no tempo de David. É por isso, agora vamos ver esse 252 versículo. Primeiro, quando Deus referiu para Talut, que era o rei Jadon, Deus disse que assim eles os derrotaram por mandato de Allah. Eles derrotaram, não eliminaram, não mataram. Quem matou foi David, que matou Jalut. A palavra original é Jalut. Quer dizer, com a ajuda de Deus Todo-Poderoso, Talut, que era o rei, que a Bíblia menciona que era Jadon, e ele começou a guerra contra os inimigos. Tentou dar derrota. Ele teve sucesso. Mas não foram completamente eliminados os inimigos. Mas sim, no tempo de David, depois de 2 séculos, esses grupos completamente foram eliminados. E também, outra coisa muito importante é que Deus disse aqui: e se não tivesse sido por Allah dar aos homens a faculdade de repelir a alguns deles pelos outros, a terra teria se enchido de desordem. Que essas batalhas foram lutadas por mandado de Deus. Quer dizer, essas batalhas eram religiosas. Essas guerras eram religiosas. Por quê? Porque existia injustiça na terra, desordem na terra. As pessoas não tinham liberdade de escolher a religião. E se Deus deixasse assim, então a terra encheria de desordem. Ninguém teria liberdade de aceitar o único Deus. Quem pretenderia mataria o outro. Quem quiser levantaria a espada e mataria outros grupos. É por isso Deus levantou a alguns amigos seus, a alguns seus crentes, a alguns que tinham esperança, e Ele, através dessas pessoas, eliminou esses grupos descrentes que espelhavam desordem e injustiça na terra. E no próximo versículo Deus diz: estes são os sinais de Allah, nós para ti os recitamos com verdade, por certo tu és um dos mensageiros. Esse versículo tão pequeno, mas com muitas lições. Deus diz que essas todas são sinais de Deus. Isso não é um incidente que foi recitado para você e acabou. Esse é um sinal para abrir os olhos dos muçulmanos. E é um verdade puro, porque foi revelado por Deus, o verdadeiro. Então não tem aqui exagerações. Não é impuro esse texto, é completamente puro e é um sinal verdadeiro. E isso era uma profecia para os muçulmanos, que os muçulmanos também vão ser provados com os mesmos sinais.
Os muçulmanos também vão ser atacados e vão ter que sair de casa para defender a sua fé. E ao mesmo tempo que eles vão lutar contra os inimigos por causa de Deus, mas ao mesmo tempo eles vão ter muitas provas. Por exemplo, em primeiro lugar, qual foi a prova grande quando foi a batalha? Os muçulmanos lutaram, tiveram que sair de casa porque eram atacados. Eles saíram de casa para lutar contra os inimigos. E veja os números, veja a capacidade dos dois exércitos, dos dois grupos. Não tem comparação. Por um lado, soldados experientes, com todos os equipamentos, com os cavalos. Por outro lado, são os muçulmanos, número 1/3. Não tem experiência de guerras, não tem equipamentos, não tem cavalos. E ainda por cima dizem que estamos lutando por Allah, que tem todo o poder de dar isso tudo. Mas era uma prova para os muçulmanos. E vejam quem permaneceu firme com o profeta de Deus, Muhammad, que paz de Deus esteja sobre ele. Veja só depois dos sucessos que eles tiveram, as vitórias que eles tiveram. E ainda há muitos sucessos e muitas recompensas para vir para eles no dia do juízo final. Muitos deles foram prometidos do céu, porque eles ficaram firmes com o profeta nos tempos mais difíceis. Ficar firme e ficar ao lado no tempo fácil, ou quando é provável uma vitória, é muito fácil. A pessoa tem que ficar firme quando é o tempo mais difícil. Quando a pessoa vê ou ficar isolado ou morre. Não tem outra opção. Aí, nesse caso, os muçulmanos ficaram firmes e mostraram a sua fé. E foram abençoados. E Deus disse que, por certo, tu, como os outros eram mensageiros, tu também és um mensageiro. E o teu povo também tem que passar dessas provas. Não tem como vocês não passarem das provas. Seria uma injustiça que os outros povos passaram de provas, de várias calamidades, de várias dificuldades, de vários desastres. Mas os muçulmanos não passam. Tem que passar. E passaram. Mas os que ficaram firmes, eles ganharam, em primeiro lugar, o prazer de Deus. E depois, em segundo lugar, as coisas mundanas também foram atrás deles. No próximo versículo, Deus diz: estes mensageiros nós temos elevado a alguns deles acima dos outros. Entre eles há aqueles a quem Allah falou, e a alguns deles Ele elevou por graduações de posição. E nós demos a Jesus Cristo, Filho de Maria, provas claras e fortalecemos-lo com o Espírito de Santidade. E se Allah tivesse imposto a sua vontade, os que vieram depois deles não teriam combatido uns contra os outros, depois de claros sinais lhes terem vindo. Mas eles discordaram. Houve alguns deles que creram e houve alguns deles que descreram. E se Allah sim tivesse querido, eles não teriam combatido uns contra os outros, mas Allah faz o que Ele quer. Aqui Deus diz que nós temos elevado os tetos dos alguns sobre os outros. Cada um profeta é amado de Deus Todo-Poderoso, mas entre os profetas também tem níveis. Uns são maiores, os outros são menores. E Deus diz que a posição deles, de cada um, é diferente. E outra coisa muito importante, Deus diz aqui que com alguns Deus falou, com os outros não. Mas se Deus não falou com o profeta, não é profeta. Como é que ele pode ser profeta sem Deus falar? E então, se Deus falou com todas, o que é o significado desse versículo? Nós vemos que na Bíblia também, Deus Todo-Poderoso fez uma profecia no livro Deuteronômio,
em capítulo 18. Ele diz que eu enviarei um profeta entre os seus irmãos e eu colocarei as minhas palavras na boca dele. Aqui também Deus está falando as palavras parecidas, que falei com alguns profetas. Mas se Deus não fala com uma pessoa, ele não pode ser profeta. Então quer dizer, aqui tem um outro significado. E o significado é o seguinte: que os profetas que Deus disse que ele falou são os profetas que trouxeram uma nova lei para a humanidade, para as pessoas. É por isso Deus disse ao Moisés que eu enviarei um profeta entre os seus irmãos como você, e eu colocarei as minhas palavras na boca dele. Quer dizer, como colocou na boca de Moisés. Então, como Moisés veio como uma lei religiosa, um livro, da mesma forma, Deus disse que o profeta Muhammad também traria um livro de Deus Todo-Poderoso. E esse é o significado. E é por isso Jesus Cristo disse, que paz de Deus esteja sobre ele, que eu não vim para destruir a lei, mas sim para completar. Então ele não veio trazer uma nova lei. Não quer dizer que Deus não falou com ele, mas não falou nesse sentido, que ele não trouxe uma nova lei. Então Deus está categoricamente dizendo aqui que há alguns a quem eu dei uma nova lei, com quem eu falei. Dei um livro explicando os significados, os mandamentos. E há outros que só vieram para completar essas leis. E depois Deus diz que esses sinais são claros. E quem não aceita, depois de verem esses todos sinais, e discordam, então esses são que descreem. E há muitos que foram muitos profetas que tiveram várias oposições, que tiveram os inimigos combateram contra os profetas, fizeram várias oposições e tentaram fazer todos os tipos de crueldade e injustiça. E Deus disse, se Deus quisesse, eles não fariam isso. Mas aí morreria o objetivo da fé, o objetivo da prova. Como é que Deus poderia provar sem colocar essas todas dificuldades, essas todas provas? Então Deus está mencionando nesses versículos, ensinando para os muçulmanos que as provas são coisas necessárias, coisas mais importantes, e que é um sinal de você ser um crente de Deus. Se você está sofrendo com várias calamidades, com vários problemas, dificuldades, quer dizer que Deus está te provando. E se você cumprir essas todas provas, passar dessas provas, Ele vai abençoar abundantemente. E aí vai recompensar com todas, depois dessas todas dificuldades e problemas e provas. E obviamente a recompensa de Deus é sempre grande. Jazakumullahu ta'ala Allahumma salli ala Muhammadin wa barik wa sallim innaka hamidun majid.